Fala galerinha, beleza? Emerson na área e hoje vamos falar sobre análise combinatória, especificamente sobre arranjo simples e combinação simples. Vou tentar mostrar para vocês a diferença entre arranjo simples e combinação simples. Sem mais conversa, antes de começar a explicação, já deixa seu like, ativa o sininho para ficar por dentro das novidades e pega o bizu com macho véio, aluno. Se liga na situação. Em um colégio, há 3 estudantes, concorrendo à presidência ou vice-presidência do Grêmio. Quem são os estudantes? João, Maria e Pedro. De quantas formas esses 2 cargos podem ser preenchidos? Ou seja, eu vou ter que pegar João, Maria e Pedro e vou ter que organizar esses 3 elementos como presidente ou vice-presidente do Grêmio. Como é que pode ficar essa minha situação? De quantas maneiras podem ficar essa situação? Primeiro, João sendo presidente. João é o J aqui, né? J de João. Tem o João aqui na primeira situação e na segunda. Como assim, professor? Por que na primeira e na segunda situação? Porque João sendo presidente, ele pode ter Maria como vice-presidente e pode ter o Pedro como vice-presidente. Agora eu vou colocar Maria como presidente, que também pode ser 2 situações. Que Maria pode ser presidente e quem pode ser o vice-presidente dela? João. E o vice-presidente também pode ser Pedro. 2 situações. E a minha terceira situação vai ser Pedro como presidente, que pode ter o João como vice-presidente e pode ter Maria como vice-presidente. Então, nessa situação, nós tínhamos 3 elementos, né, que concorrendo ao cargo de presidente e vice-presidente. Então, no final das contas, a gente podia organizar essa situação de 6 maneiras diferentes, né? Eita, que saiu esquisito aqui, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso arranjar essa situação de 6 maneiras distintas. Cada grupo desse aqui, ó, eu vou chamar de arranjo simples. Então, João, Maria e Pedro, concorrendo ao cargo de presidente e vice-presidente, podem estarem arranjados de 6 maneiras distintas, certo? Mas, professor, o senhor ainda não explicou o porquê que é arranjo. Então, vamos lá. Eu posso organizar esses elementos de 6 maneiras. Agora, faço a seguinte pergunta. Eu tenho aqui João e Maria. Se eu colocar Maria como presidente e João como vice-presidente, eu alterei alguma coisa? Aí alguém vai falar assim para mim. Isso aqui é um P, hein? Alguém vai falar assim para mim, professor, não alterou nada, continua Maria e João. Aí eu digo, alterou, aluno, porque antes João era o presidente e Maria era vice-presidente. E quando eu troquei os elementos, ficou Maria sendo presidente e João sendo o vice-presidente. Ou seja, quando eu alterei a ordem, eu alterei a minha situação. Então, um arranjo vai ser a seguinte situação, quando eu altero a ordem dos elementos e eu mudar alguma coisa da minha situação, eu vou dizer que é arranjo. E a fórmula do arranjo simples é a seguinte. Arranjo de n p a p é igual a n fatorial dividido por n menos p fatorial, com n maior ou igual a p. Como assim, professor? Quem é o n e quem é o p? Vamos agora resolver essa questão aqui pela fórmula, sem ser dessa primeira maneira que a gente resolveu. Então vamos lá. Quem vai ser meu n? Meu n aqui é a quantidade de elementos, que é 3. E o p é como eles estão dispostos, né? Que são 2 a 2. Ou seja, eu tenho 3 elementos dispostos 2 a 2. Então, n vai ser 3 e meu p vai ser 2. Então, vamos colocar aqui agora na fórmula. Arranjo de n, que é 3, e o meu p, que é 2, vai ser igual. Quem é o n? É 3, então vai ficar 3 fatorial. Esse símbolo aqui chama fatorial, hein? Fatorial.
dividido por n menos p fatorial. Então vai ficar 3, que é o n, menos o 2, que é o p fatorial. Continuando. Quem é o 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Professor, não entendi. Então, 3 fatorial, como eu disse, é igual a 3 vezes 2 vezes 1. E se eu tivesse 4 fatorial? Seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Se eu tivesse 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 3 fatorial ficou 3 vezes 2 vezes 1. E agora aqui embaixo vai ser 3 menos 1, que dá 1. 1 fatorial. E 1 fatorial nada mais é do que 1. Continuando. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Divide por 1 fatorial, que é 1. Então, o resultado vai ser 6, que é exatamente o que eu tive aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu posso dispor, né, a situação de João, Maria e Pedro como presidente e vice-presidente de 6 maneiras distintas, né? 3 elementos dispostos 2 a 2. E quando eu faço a alteração, quando eu mudo a ordem dos meus elementos, se eu alterar a minha situação, eu tenho um arranjo. Então agora eu vou mostrar para vocês a diferença do que vem a ser combinação, que é um pouquinho diferente do meu arranjo. Então presta atenção. Se liga na situação, aluno. João, Maria e Pedro estão passeando em uma cidade do litoral e vão realizar um passeio de helicóptero. Contudo, surgiu um problema de última hora. O helicóptero só comporta 3 passageiros, contando com o piloto. De quantas maneiras o passeio pode ser realizado? Então vamos lá, eu já sei que o piloto é fixo, né? E eu tenho que pegar João, Maria e Pedro e organizar aqui para fazer esse passeio. De quantas maneiras pode ser realizado esse passeio? Primeiro, né? Eu posso colocar João no primeiro banco e Maria no segundo. Isso é a minha primeira situação, que estava errado aqui. João e Maria. Quem vai ser minha segunda situação? Vai ser João e Pedro. E a minha terceira situação vai ser Maria e Pedro. Agora eu faço uma pergunta para vocês. Se eu alterar a ordem dos elementos, ou seja, colocar Maria no primeiro banco, nessa situação aqui, ó, Maria no primeiro banco, e João no meu segundo banco, vai alterar alguma coisa? Vai alterar os elementos que estão no meu passeio? Não. Ou seja, então, a minha combinação, quando eu altero a ordem dos meus elementos, eu não vou mudar a minha situação. Continuando aqui. Na segunda situação, eu tenho João no primeiro banco e Pedro no segundo banco. Se eu colocar Pedro no primeiro banco e João no segundo banco, eu alterei a minha equipe que está no helicóptero? Não. Então, alterei a ordem e não alterou a minha situação. Então, quando eu mudo a ordem e não altero a situação, vai ser combinação. E a forma da combinação simples é a seguinte. Combinação de NP a P é igual a N fatorial, N menos P fatorial, que multiplica P fatorial, com N maior ou igual a P. Então, se eu quiser resolver essa questão pela forma de combinação, como é que ia ficar? Meu N agora vai ser o quê? Quantos elementos eu tenho? 3, né? E meu P vai ser 2. Eu tenho 3 elementos dispostos 2 a 2. Então vai ficar combinação, onde tem N fica 3 e onde tem o P fica 2. Combinação de 3, 2 a 2, igual N fatorial. Quem é o meu N? 3. Então vai ficar 3 fatorial. N menos P. Então vai ficar 3 menos o 2. Onde tinha N eu coloquei o 3 e onde tinha o P eu coloquei 2. Que multiplica, né? 3 menos 2 fatorial, que multiplica P fatorial. Que quem é o P? 2, né? Então fica 2 fatorial. Tenho 3 fatorial em cima, dividido por 3 menos 2 fatorial vai dar 1 fatorial, que multiplica 2 fatorial. Continuando a minha resolução. Combinação de 3, 2 a 2. Vou pegar esse 3 agora aqui e vou destrinchar ele, né? 3 fatorial, eu já disse que é igual a 3 vezes 2 vezes 1 fatorial. Mas 3 fatorial também pode ser 3 vezes 2 fatorial. Concorda?
Então vou colocar da seguinte maneira. 3 fatorial vai ficar 3 vezes 2 fatorial, que divide 1 fatorial, que é 1, né? 1 fatorial, basta colocar 1 aqui. Se fosse 2 fatorial, é 2 vezes 1. Então, onde tinha 1 fatorial, coloquei 1, que multiplica 2 fatorial, que eu vou repetir aqui. Por que eu vou repetir? Para cortar com o de cima. Ó. Corto 2 fatorial e corta com o 2 fatorial. Então vai ficar combinação de 3, 2 a 2 é igual a 3 dividido por 1. Que no final das contas minha resposta vai ficar 1. Ou seja, a mesma resposta que eu tinha aqui em cima. Né? Poderia fazer a minha combinação de 3 maneiras. E pela fórmula também teria que achar o mesmo resultado. Então, com o vídeo de hoje, eu pude mostrar para vocês a diferença entre arranjo e combinação. Então, quando eu tenho alguns elementos dispostos de algumas maneiras, né, se eu alterar a ordem e alterar a minha situação, vai ser arranjo. Alterei a ordem, não alterei a minha situação, vai ser combinação. Espero que no vídeo eu tenha conseguido mostrar para vocês a diferença de arranjo e combinação. Se gostaram do vídeo, clica no gostei, compartilha o vídeo e pega o bizu com o macho velho, aluno!